Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu quero primeiro agradecer às pessoas que tiveram a sensibilidade de responder ao meu pedido de ajuda que eu fiz no último vídeo a respeito do meu notebook que estava estragado e eu precisava de auxílio para poder consertar, né? Eu não tinha todo o dinheiro para conseguir arrumar, para poder continuar meu trabalho. Então, um profundo agradecimento, gratidão a todos que tiveram a sensibilidade de auxiliar nessa empreitada. E eu quero, esclarecer mais uma vez que eu criei essa série, vamos chamar assim, né? Essa série Precisamos Falar Mais Sobre, com o objetivo de sugerir uma sugestão um tanto subliminar, que a gente substitua um pouco os assuntos tão batidos, que a gente deixe de olhar um pouco para o mundo, para as coisas exteriores, ou melhor, para as coisas superficiais, melhor dizendo, e passe a olhar e, portanto, pensar e falar sobre coisas mais profundas. A sugestão é que se tenha um novo olhar sobre aquilo que está aí, aquilo que já foi tão massivamente colocado nas nossas cabeças de uma determinada forma. Então a minha sugestão é que a gente aprofunde assuntos relevantes, assuntos sobre os quais a gente tem algum poder de mudança. Porque as coisas do mundo, a política, a cultura, essas coisas a gente não tem nenhum poder de mudança. Por mais que coloquem na cabeça da gente que a gente tem algum poder de mudança, isso é uma grande mentira, faz parte da mentira do sistema, né? Para manter o sistema funcionando. Então isso é que nem a cenourinha, aquela dos desenhos animados, né? A cenoura na frente do cavalo, fazendo o cavalo correr, sendo que ele nunca vai alcançar a cenoura. O objetivo é só fazer ele correr, né? Então o objetivo do sistema, ao colocar as informações, ou melhor, entre aspas, né, as desinformações diante de nós, com a ilusão de que poderemos mudar alguma coisa, é justamente para que a gente continue fazendo o sistema funcionar sempre do jeito que ele sempre foi. Então a gente precisa urgentemente aprofundar alguns assuntos que são assuntos que nos levam para dentro, são assuntos sobre os quais a gente tem algum poder de mudança. Aliás, que a gente tem total, não algum, a gente tem total poder de mudança. Tudo dentro da gente. Nós só podemos mudar o que está dentro da gente. E é óbvio, é uma questão lógica, se você analisar com um pouco de profundidade, você vai ver que é assim que o mundo vai mudar. Porque atingindo uma massa quantitativa, né, e qualitativa de consciência, de pessoas que tenham se voltado para dentro de si mesmas e percebido essa enganação, essa ilusão que é o sistema, que é o mundo como ele é. Quanto maior a quantidade de pessoas que tiverem olhado para dentro de si mesmos e mudado, né, por dentro, é óbvio que vai haver uma mudança exterior. A mudança exterior depende da quantidade de pessoas que tiverem despertado para as verdades. Então, a gente precisa urgentemente analisar as coisas em maior profundidade. Então, são temas relevantes, como a verdade, como a religião, como o amor, enfim, tantas coisas que eu já citei e que ainda pretendo citar, né, enquanto me for permitido.
O tema de hoje que eu quero abordar é a questão saúde, já abordei isso algumas vezes, né? Quem me acompanha percebe que os temas são recorrentes, porque precisa ser dessa forma. Precisa voltar no tema, né? Os tempos mudam, as pessoas mudam, mudam as pessoas que assistem também, né? Algumas pessoas que me assistiam há 3 anos atrás ou 5 anos atrás, que é o tempo de existência do canal, já não assistem mais, então tem outras pessoas assistindo. Enfim, muitas coisas mudam e é preciso voltar no tema, trazer novas abordagens sobre o mesmo tema, porque a verdade é isso, a verdade é mutante, a verdade é uma coisa, por mais que nós, na nossa mente, entendamos a verdade como uma coisa absoluta, de certa forma ela muda diariamente, momentaneamente, não diariamente, não só diariamente, como a todo momento, né? Então a gente tem que estar atentos, é disso que se trata a presença, é disso que se trata estar consciente, estar desperto, é estar atento às mudanças e não criar conceitos dentro da nossa cabeça, não criar conclusões dentro, como nós fomos ensinados. Nós fomos ensinados a conceitualizar tudo, nós fomos ensinados a concluir. Então, concluindo, né? Não é assim? E a verdade não pode ser concluída, porque nós conseguimos observar somente pequenos, muito pequenos aspectos da verdade. Então, se a gente pensa em termos de conclusão, a gente está indo no caminho errado, conceitualizando coisas que não podem ser conceitualizadas. Então, nós temos que transcender tudo isso. Então, a questão saúde, eu já abordei em algumas vezes, né, que existe um jeito de abordar a saúde, que é aquela questão de médico, farmácia, né, remédio, medicamento alopático. Então, muitas pessoas... Aconteceu até um caso interessante semana passada com um colega meu, que ele disse que precisava comprar um medicamento porque ele estava se sentindo de determinada forma. E então é assim que nós agimos. Então a gente vai até certo ponto que a gente diz, puxa, agora eu preciso comprar um medicamento alopático que bloqueie isso que eu estou sentindo. Então, ao bloquear o que se está sentindo, não se vai mais a fundo, porque a questão é totalmente diferente. Nós não somos ensinados a pensar dessa forma. A doença, ela é apenas um corte na saúde. O que existe é saúde. Pense profundamente nisso. O que existe é saúde. A doença é um corte na saúde. Esse corte, ele acontece por causa dos nossos hábitos. O que eu estou falando não é novidade. No nosso mundo ocidental, isso já era falado por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, né, há 2.500 anos atrás. Então, quer dizer, não é novidade, não sou eu que estou falando, isso é uma questão que um raciocínio profundo vai nos levar a essa compreensão. Então, quer dizer, a gente desenvolve hábitos diários, né, óbvio, vícios de comportamento, já desde o pensar, desde o sentir, as nossas emoções, os nossos pensamentos nos levam a fazer, né, a cultivar hábitos que vão nos adoecer. Então a gente, inconscientemente, a gente vai lá, tem sede, compra uma latinha de Coca-Cola. Já são dois crimes contra nós mesmos que nós estamos cometendo. Um deles é o lixo, que é a latinha, né? Ou a garrafinha plástica, tanto faz, né? E o outro é a quantidade de açúcar, de sódio e todo o veneno que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E a maioria das pessoas não faz isso. E prestem atenção, praticamente tudo que se vende aí, tudo que o sistema vende para matar a nossa sede, são coisas químicas. Mesmo o chamado suco natural, aquele que vem cheio de conservantes,
O conservante é uma coisa extremamente prejudicial à saúde. E então, olha, hoje em dia eu duvido até mesmo da água mineral. Então, tudo contém de alguma forma alguma coisa que vai nos adoecer. Então, a gente tem que escolher dos males o menor, né? Então, se a água mineral ainda é aquilo que tem menos veneno, digamos assim, né? Entre aspas, então vamos pela água mineral. Ou o suco realmente natural, aquele que a pessoa faz lá na frente da gente, né? Com a fruta e tal. E custa um pouquinho mais caro, mas é em favor da nossa própria saúde. Então, a saúde é entendida como saúde preventiva. Vamos falar disso, né? O pessoal fala muito hoje em dia de saúde preventiva. O que eles falam que é saúde preventiva? Ir ao médico a cada 6 meses. Gente, isso não é saúde preventiva. Saúde preventiva é você cultivar hábitos saudáveis, hábitos de alimentação, de pensar e sentir. Pensar, sentir, alimentar. Tudo aquilo que circula dentro do nosso organismo. Então, quer dizer, a nossa saúde começa no pensar, no sentir e no alimentar. Não tem essa coisa de tô doente, vou para o hospital. Porque se a gente mantiver hábitos saudáveis, de uma forma, não de uma forma paranoica, de uma forma compreensiva. Quer dizer, a gente compreendeu finalmente que é para o nosso próprio bem. Então isso é saúde. A gente precisa, é por isso que eu digo que a gente precisa falar mais sobre essas coisas e falar saindo do senso comum. Essa é a pior coisa que pode acontecer e que acontece sempre é quando o conhecimento, entre aspas, cai no senso comum. Quando o conhecimento cai no senso comum, que é, digamos assim, na população em geral, ele é totalmente distorcido. Ele já chega distorcido de cima para baixo. E aí quando chega embaixo, né, maneira de falar, hoje eu estou com bastante aspas, né, colocando bastante aspas, né. Quando ele cai no senso comum, quer dizer, na população geral, ele já vem distorcido e ele se torna totalmente distorcido. Então, não é uma questão de estou me sentindo mal, vou comprar remédio. É óbvio que para me sentir um pouco melhor eu preciso comprar o remédio, mas se eu não observar os meus hábitos mais profundos que me levaram a adoecer, eu terei perdido a oportunidade. E uma coisa importante, relevante de se comentar, é que o sistema ele é feito de tal maneira que ele já é feito para nos adoecer. Tem uma coisa que me chama muita atenção, já comentei outras vezes, conversava com uma amiga do canal outro dia sobre isso, que é a questão do chamado olha só, olha como a semântica e olha como a desinformação chega até nós. O chamado suco em pó. Gente, suco em pó não existe. O que existe é o suco da fruta. Muitas pessoas, até por causa dessa desinformação, realmente acreditam que o suco da fruta foi transformado em pó e a gente vai lá no mercado e compra aquele sachêzinho com um pozinho achando que é suco. Muitas pessoas acreditam que aquilo é suco, para ver o tamanho da nossa ignorância, como a desinformação chega até nós. A mesma coisa é o tal leite em pó. Não existe leite em pó, só existe leite, assim como só existe suco. Então, é falado de tal maneira que nós passamos a colocar no senso comum e não se discute mais sobre o assunto. É leite em pó, é suco em pó. E não existe, gente. O pó químico é uma coisa totalmente química, cheia de veneno, colocada na mesa das pessoas comuns, porque é mais barato do que comprar suco, né? Custa centavos, é mais barato que comprar suco, comprar o pó químico. Mas não deixa de ser químico, e aquilo é veneno puro, com pouquíssimas variações do veneno colocado na agricultura, ou melhor dizendo, no agronegócio.
E a gente não para pensar essas coisas. Quase ninguém para pensar essas coisas. Como é o nome disso? Inconsciência, ignorância. Se a gente para pensar um pouco mais profundamente nessas coisas, a gente percebe que está sendo enganado. Isso é o despertar, é quando você se dá conta de que tudo que colocam diante de você é falso, é mentira, é enganação, é aquela propaganda da Globo, o agro é pop. Gente, por isso que nem falam a palavra inteira, só falam agro, não estão falando de agricultura, que é uma coisa saudável, tanto economicamente, para as famílias que a desenvolvem, para os governos, agricultura, para os organismos que consomem. Então a agricultura é uma coisa saudável, mas o que está se falando ali é sobre a agroindústria, sobre o agronegócio. O que envolve o agronegócio? Envolve inclusive a indústria do veneno. O agronegócio, a agroindústria é algo muito maior do que a agricultura. Por isso que na propaganda, aquela que passa aí, não se fala a palavra inteira, só o agro é pop. E aí se faz um monte de propaganda, produz bilhões de unidades de laranja, de quilos de laranja, enfim, seja lá o que for. Maior enganação, aquilo ali é a mentira descarada que a gente percebe. Então, como dizia José Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. É preciso dar um passo atrás do sistema, é preciso sair do sistema, sair da cultura um pouco, para perceber a enganação toda. Mas a maioria das pessoas não faz isso, a maioria das pessoas está dormindo. É o oposto de acordar, é o oposto de despertar, é dormir. E é preciso urgentemente voltar-se para a verdade. Então a verdade é que o sistema, ele nos adoece desde o momento que a gente nasce. Ele é criado, desenvolvido para nos adoecer, para que a gente dependa de tudo aquilo que o sistema cria ao longo das nossas vidas para gerar lucro para algumas pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias, sempre as mesmas. É uma coisa que a maioria das pessoas também não aprofunda nesse assunto. Afinal, quem é o governo oculto? Não é teoria da conspiração, não é nada disso, gente. É como o sistema funciona naturalmente. Não tem nada de Illuminati, nada, não é disso que eu estou falando. Se existe, se não existe, não interessa. O que interessa é que você se deu conta que o sistema trabalha contra você. Sempre trabalhou para te deixar doente. Através da música, entre aspas outra vez, porque nem tudo é música, gente. A maior parte do que existe, aquilo que a gente chama popular, é barulho. Vai chegar ainda um tempo, quem sabe 500 anos, daqui 1000 anos, a gente vai olhar para trás e pensar, puxa, como é que a gente ouvia esse tipo, como é que os nossos antepassados ouviam esse tipo de barulho que os fazia adoecer, os adoecia e ainda assim eles cultivavam esse hábito, porque a música adoece também. Então, quando a gente fala de saúde, a gente também precisa falar das notas musicais que nos adoecem, que trabalham contra nós mesmos. A saúde engloba muita coisa. Quando a gente usa a palavra holístico, então já tentaram, por causa da desinformação, já tentaram transformar a palavra holístico numa coisa ruim. Assim como transformaram a palavra místico, misticismo, numa coisa ruim, que não é. Assim como transformaram a palavra esotérico, tentaram transformar a palavra esotérico numa coisa ruim, e não é. Gente, é tudo invertido. Então aquilo que é transformado em algo que não é. E aquilo que não é transformado em algo que é. Então, holístico significa inteiro. Então, quando a gente vai observar a saúde, falar de saúde, só se pode pensar de forma holística. Não tem outra maneira. Só se pode pensar de forma
integral, a saúde não é compartimentada, assim como quando o motor de um carro dá pane, não é numa coisa só, você pode até trocar uma peça, aquela peça que foi onde detonou completamente com o motor, vai lá e troca. Mas se não observar o resto que levou, que observar outras, até o próprio hábito, né, de colocar combustível ruim dentro do carro, qualquer coisa assim, ou deixar o tanque de combustível sujo, qualquer coisa assim, as mangueiras, mangueiramento, não trocar o óleo, essas coisas todas. Não observar a água do radiador, esses negócios todos vão acabar dando problema. Então, quer dizer, não é uma coisa só, não adianta trocar uma peça. Não adianta eu passar a vida inteira abusando da minha saúde, abusando do meu organismo, para depois chegar num determinado momento e correr para o médico, e correr para o hospital e trocar a peça que está estragada e depois continuar com os mesmos hábitos. Hipócrates disse, antes de curar alguém, antes de se oferecer para curar alguém, pergunte para essa pessoa se ela está disposta a abandonar os hábitos que a adoeceram em primeiro lugar. Dito com as minhas palavras, obviamente, né? Porque com as palavras dele era mais bonito, mais sucinto, mais direto. Então, quais são os hábitos que nos levam a adoecer mentalmente e fisicamente? Essa coisa que a gente diz assim que a doença começa na mente é uma questão lógica. Mas para quem está disposto a observar, para quem está disposto a dar um passo atrás no senso comum, porque o que nos adoece é o senso comum. Eu aqui, no estado da onde eu venho, houve anos atrás, as farmácias foram proibidas completamente de vender qualquer produto que não fosse medicamento. E quando eu mudei para cá, moro agora no Espírito Santo, eu achei muito estranho. As farmácias têm de tudo que você possa imaginar. Chocolate, enfim, tudo. Não vou citar, tudo. Copo de cerveja, até cerveja, acho que tem também, refrigerante, tudo, sorvete, tudo dentro da farmácia. E um cantinho onde tem medicamento também. E, inclusive, aqui se tem o hábito de colocar uma caixa de som enorme do lado de fora, tocando músicas, entre aspas, fazendo barulho. Então eu pensei assim outro dia, a gente já, só de chegar na porta da farmácia, a gente já está sendo adoecido. É claro que não é tão simples assim, eu estou simplificando ao máximo, né? Chega a ser até uma coisa um pouco rude. Mas assim, é um modelinho pequeno do que é o sistema. Então quer dizer, é um contrassenso, quer dizer, cheio de coisas que nos adoecem, doces, refrigerantes e enfim, num ambiente... Uma coisa que você não encontra nas farmácias é chás. Lá no estado de onde eu venho, que é o Rio Grande do Sul, as farmácias vendem chás, né? Chazinho em sachê. Chá natural, obviamente, né, que eu estou falando. Não é caixinha de chá, que também é cheia de conservante. Estou falando de chás naturais. E uma coisa que você não encontra aqui é chá, mas você encontra qualquer tipo de chocolate, qualquer tipo de sorvete, qualquer tipo de doce, você encontra nas farmácias, inclusive a caixa de som do lado de fora tocando as músicas, né, os barulhos que já adoecem a alma na chegada. Vou repetir, música também adoece. Adoece a mente, ainda mais quando a gente está no automático. Aliás, para ouvir determinadas coisas a gente tem que estar mesmo no automático, não tem como estar consciente e sujeitar-se a determinadas coisas. Então, a minha sugestão de hoje, precisamos falar mais sobre saúde, mas não sobre a saúde do medicamento alopático, não sobre a saúde e eu não estou falando contra o medicamento alopático, porque tem um momento que ele é necessário sim. O medicamento alopático, eu não estou falando contra a medicina, nada disso. O médico é importante, o médico moderno é importante, o medicamento alopático ele é importante para cortar o sinal, né, da dor, porque quando a gente está com dor, a gente está com dor, a gente precisa de alguma coisa para mitigar, para amenizar a dor, então ele é necessário. Agora, quando se fala em holístico, significa você foi no médico, cortou a dor. O que você vai fazer depois? Depois é preciso levar adiante, é preciso
voltar atrás, buscar o fio da meada que nos deixou doente. A pizza, o refrigerante, eu não estou falando contra, gente. De vez em quando, comer uma pizza. De vez em quando, beber um refrigerante. Quem sabe de vez em quando beber uma cerveja. Quem sabe de vez em quando comer fast food ou qualquer coisa assim. Agora, hábitos, gente. Os hábitos nos adoecem. Então é preciso observar muito isso. Quais são os meus hábitos que estão me levando a adoecer? E pensar na saúde de forma holística. E principalmente, a minha sugestão é: saia do senso comum. Desaprenda tudo aquilo que você aprendeu sobre tudo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades. E compartilhe e divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!